Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora prazerosa do nosso encontro para conversarmos sobre a situação do Brasil. Nesta quinta-feira, 6 de outubro, num 6 de outubro em 1974, Emerson Fittipaldi tornou-se bicampeão mundial de Fórmula 1. E em 6 de outubro de 1916, nascia Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte, que fez a Constituição que foi promulgada um dia antes do aniversário dele, em 1988. E foi presidente da Constituinte e por 2 vezes tentou ser presidente do Brasil e não conseguiu. Ele perdeu para Geisel e depois perdeu para Collor. Perdeu feio para Collor. Ele fez 3% dos votos no primeiro turno. Bom, vamos então à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Gente, os institutos, empresas de pesquisas eleitorais já estão soltando aí pesquisa, né? E devem ficar de olho no que está acontecendo no Congresso Nacional, o que os espera. O senador Arthur Duval, do Espírito Santo, do Podemos, o Podemos está neutro nessa eleição, já tem mais assinaturas do que necessárias, seriam necessárias 27, 1/3 do Senado, ele já tem mais do que isso, para começar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a ação das empresas que estão fazendo pesquisas eleitorais. Para engrossar esse movimento, na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, disse hoje que há vários projetos já de punição, de sanções às empresas, né? Inclusive com prisão dos proprietários que forjarem resultados de pesquisa. Chegou a citar o IPEC, que é o antigo IBOP. Segundo Arthur Lira, em 27 estados não acertou em 26. Quer dizer, houve divergências em 26. Ele disse que isso é muito grave. Eu não sei se já disse, prevê até prisão dos proprietários, né? Eu lembro que eu contei para vocês ontem a declaração da diretora do Datafolha confessando que, sim, influencia o eleitor, a pesquisa, né? Que a pesquisa serve para orientar, para influenciar, para o eleitor decidir seu voto. Agora mesmo, pesquisas do segundo turno ou desestimulam o eleitor ou estimulam o eleitor. Ou enganam quem está ganhando, que acha que já ganhou, e estimulam o que está perdendo, que se torna mais aguerrido, né? Então há influência, sim, que é diferente da influência da propaganda. A propaganda todo mundo sabe que é propaganda, né? Agora, a pesquisa não pode ser enganosa. A pesquisa a pessoa recebe como algo científico, que usa uma amostra milesimal para representar o todo, de que, segundo a estatística e tal, teria bases científicas. Eu não creio em bruxas, pero que ela sai, ai. Ela sai. Se eu pegar 1% do total de eleitores, dá 1.560.000 eleitores. E não existe pesquisa que vai investigar 1%, investiga 0,001%. Será que tem representatividade? Bom, vamos em frente ainda com eleição, né? Falar de voto, né? Eu vi aí o João Dória, né? Até recebi um Twitter dele afirmando isso, que vai votar em branco, né? A Mara Gabrilli, vice de Simone Tebet, também. Gente, votar em branco é se igualar a Pilatos. É lavar as mãos.
Nós temos dois lados. Tem um sim e um não. A gente tem que decidir, não dá para ficar no meio. Eu estava vendo os números aqui, os números são impressionantes. 37.700.000 que se abstiveram, aí um grande número, atenção, um grande número de gente que não conseguiu esperar na fila, nas filas demoradas. Agora, no segundo turno, supostamente só vai ter, no máximo, 2 votos, né? Em numa parte, em metade do país, vai ter voto para presidente só, e na outra metade, segundo turno para governadores, vai votar 2 vezes. Provavelmente vai ser mais rápido, né? Vai ter menos desistência. E teve mais 4.600.000 que votaram em branco ou tiveram voto anulado. Isso dá 26% do eleitorado. 1 em cada 4 brasileiros lavou as mãos. Gente, isso é ignorar o futuro, ignorar a entrega de um governo estadual e federal nas mãos de alguém que não vai deixar um Brasil bom para os seus filhos e netos, seja lá quem for, eu não estou citando o nome, né? E outra coisa que não adianta é ficar gritando fraude, fraude, fraude. Olha, os militares não encontraram nada até agora. Nada. Inclusive, um negócio estranho que me mandaram, que eu procurei mostrar para as pessoas que estão lá fiscalizando. Mas por quê? Porque todo boletim de urna, aquela sessão tinha, digamos, 260 votos válidos. Quando chega para presidente, tem 340 votos válidos. Que história é essa? É que aquela sessão foi escolhida naquela cidade para receber os eleitores de fora, que não podem votar, que são de outros estados, só podem votar para presidente. Então, não tem nada de irregular nisso ou ilegal nisso, né? Precisei ir a fundo para descobrir. E, além de tudo, esse negócio de fraude, 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 é desestimulante. Pessoa que acredita nisso não vai votar. A Ana Paula Henkel lembra isso, lá na Jovem Pan, né, que os republicanos ficaram em minoria no Senado por causa disso, ficaram gritando fraude, fraude, fraude na Geórgia, e os democratas fizeram maioria no Senado. E isso mudou tudo, deixaram os democratas sozinhos lá. Como agora está um Congresso pronto para Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje de manhã lembrou disso. A eleição de domingo fez um Congresso, uma Câmara e um Senado para a continuidade do governo Bolsonaro, né? Para passar reformas, passar leis, porque está uma maioria centro-direita. Como nunca. Sempre foi maioria centro-esquerda. Agora está maioria centro-direita, na Câmara e no Senado. Isso é um legislativo, um Congresso apropriado para um presidente de direita ou de centro-direita, né? Bom, por falar nisso, o presidente recebeu mais um apoio importante, apoio do governador Caiado, né, que foi reeleito em primeiro turno e é uma grande força em Goiás, como demonstrou. Tem lugares, em Rondônia, por exemplo, os dois que estão disputando o segundo turno apoiam Bolsonaro, né? No quesito apoio de governador, o presidente está com maioria em relação a Lula. Lula recebeu apoio de o ex-presidente Fernando Henrique, 2 ex-presidentes do Banco Central de Fernando Henrique, o Armínio Fraga e o Pércio Arida, né? Além de outros ex-presidentes dos tucanos. Os tucanos parece que estão indo, né? Esses tucanos mais antigos, mais veteranos, o Zé Aníbal, o Aloysio Ferreira, né? O José Serra, o Alckmin está lá na chapa, o Tássio Gereissati, talvez por ter Alckmin lá, né? Agora, o mais importante dos tucanos hoje, o que tem mais poder, que tem mais força, que é o governador do maior estado, já se declarou a Bolsonaro, né? O governador Rodrigo Garcia, né? Inclusive perdeu alguns secretários que não faz a menor diferença. O ex-presidente Temer é que
ficou com alguma coisa estranha. Ele declarou apoio a Tarcísio e ia declarar apoio a Bolsonaro hoje. Aí diz o noticiário que a filha dele, que tinha sido secretária de Haddad, não deixou. Bom, Alexandre de Moraes, presidente da Justiça Eleitoral, foi indicado por Temer. Será que tem alguma influência nisso? De qualquer maneira, Bolsonaro, que é humilde, ligou para Temer. Eu não sei o que eles conversaram, né? Temer é o líder máximo do MDB. Se bem que há vários MDBs por aí, né? Renan Calheiros é um dos líderes, o Jader Barbalho é outro, aí os dois estão apoiando o Lula. O Edmar Baixa, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, estão com Lula, né? O pessoal assim, mais veterano foi todo para Lula. O presidente Bolsonaro foi à tarde conversar com os industriais de Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral. E de manhã recebeu no Alvorada as mulheres eleitas. Falou uma representante das mulheres indígenas do Amapá, a Silvia Wayampi, e a deputada eleita também por Rondônia do PL, Silvia Cristina, representando as mulheres negras, falaram, elogiaram Bolsonaro, pediram voto. A Silvia, a indígena Silvia, falou, inclusive, da necessidade de evitar entreguismo na Amazônia para organismos internacionais. Esse é o perigo que a gente ouviu aí na campanha eleitoral. As pessoas querendo submeter a nossa soberania a organismos internacionais. Isso aí é inaceitável, né? Bom, eu tinha mais uma questãozinha aí para falar para vocês sobre a Constituição. Eu acho que tem jornalista que não está lendo a Constituição, tem até ministro do Tribunal Superior Eleitoral que não está lendo a Constituição. Eu vi hoje, em 2 jornais importantes do país, notícia, né, fofoca sobre a reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado e de Arthur Lira na Câmara. Eu disse, escuta, vocês não estão lendo a Constituição, não? Artigo 57, para quem não leu a Constituição. Artigo 57, parágrafo 4º. Cada uma das casas, Câmara e Senado, reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Será que o pessoal está com dificuldade de leitura, interpretação? E tem um outro aqui, porque eu vi que um ministro do Tribunal Superior Eleitoral censurou a Gazeta do Povo, um dos melhores jornais desse país, lá de Curitiba, porque publicou a notícia que veio da Nicarágua, o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que expulsa padres e freiras e que persegue opositores e que prendeu os candidatos a presidente para ele ser eleito, dizendo que está com Lula. Isso é notícia, apenas notícia, não é uma invenção. E o jornal foi censurado. E parece que o ministro que censurou não leu o artigo 220 da Constituição, que já tem 34 anos. Teve 34 anos para ler, meu Deus do céu. Está escrito aqui no parágrafo 2º do artigo 220, o caput do artigo diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E aí, no parágrafo 2º, parece que vem um pleonasmo, uma reafirmação. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Meu Deus do céu, será que tem que ler a Constituição todos os dias? 34 anos para ler e não leram ainda, eu não sei o que há.
Bom, para encerrar, a boa notícia lá do 5G completou, está em todas as capitais agora, completou hoje. Manaus, Belém, Rio Branco, Porto Velho e Macapá. 27 capitais na modernidade do 5G e na velocidade do 5G. De Brasília, Alexandre Garcia.